E gente do bom, aqui é o professor Hermano, e no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção das atividades de história do sexto ano da videoaula 3, que o tema foi pré-história e a origem do homem. Vamos lá então, vamos ver se vocês acertaram, se vocês responderam mais ou menos o que deveria ter sido, contemplado, completado em cada alternativa. Então na atividade número 1, vocês tinham que explicar para mim, com base nos nossos estudos dos períodos da pré-história, um resumo de cada época, de cada período, quais foram as principais características desses períodos. Então, assim, se tinha que explicar o que foi o Paleolítico, o Mesolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Então, o Paleolítico é aquela época, aquele período da pré-história conhecido como Idade da Pedra Lascada. Foi a época que os hominídeos, eram nômades, eles não tinham casa, eles ficavam mudando de território em busca de alimentos e fabricavam as suas primeiras armas, suas primeiras ferramentas com pedra lascada. Já a alternativa B, Mesolítico, vocês tinham que explicar que é a Idade Média da Pedra, que é a época que os homens acampavam no verão, próximo aos rios, e no inverno eles se abrigavam nas cavernas. Foi o período que eles descobriram o uso do fogo e também, as primeiras técnicas de pesca. Já o próximo período, Neolítico, a letra C, é o período da Idade da Pedra Nova ou da Pedra Política, o novo, lítico, pedra nova, pedra polida. Nessa época os homens se tornaram sedentários. Agora eles não ficavam mais mudando de território em busca de comida. Eles se fixaram, pararam no mesmo lugar e lá passaram a praticar agricultura, a criar animais, a produzir o seu próprio alimento. E o último período então da pré-história é a Idade dos Metais, que é o período onde o homem passou o quê? A usar alguns metais para fundir, derreter esses metais e fazer ferramentas, armas. No caso, era o cobre, o estanho e o ferro que eles usavam como metais para fabricar essas ferramentas. Na atividade 2, vocês tinham que colocar, explicar a diferença da teoria criacionista para a teoria evolucionista. Então, a teoria criacionista é aquela ideia onde o mundo é explicado usando uma visão religiosa. Então, a teoria criacionista explica que o mundo, que as coisas foram todas criadas por um Deus, por uma força superior do universo. Já a teoria evolucionista, relembrando, é aquela ideia defendida pela ciência. Lá fala que os seres vivos passaram por mudanças ao longo do tempo, eles foram se diversificando, evoluindo, ganhando novas habilidades, novas características com o passar do tempo, dando origem a novas espécies. A atividade 3, vocês tinham que explicar por que o continente africano é considerado o berço da humanidade. Como que os seres humanos partiram da África e se espalharam para os outros continentes. Então, com base na aula que nós tivemos, vocês viram que a África é considerada o berço da humanidade porque é nela que existem os sinais mais antigos da vida humana. Foi onde encontraram fósseis, objetos de pedra lascada, mais antigos até o momento. E aí, então, a África é o berço, é onde surgiu a vida humana, com base nesses dados. E como que o homem se espalhou da África para os outros continentes? Existem várias teorias, algumas mais prováveis, outras menos prováveis. Mas, por exemplo, o homem teria cruzado um continente ao outro, dependendo do caminho ali, andando, caminhando. E aí a teoria que explica o homem ter saído do continente africano e chegado à América é a teoria do Estreito de Bering, que seria uma região ali entre a Sibéria, na Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos, onde durante a Era do Gelo teria sido congelado e formou uma espécie de uma ponte, e esses homens cruzaram essa ponte de gelo em busca de grandes animais, caçando mamutes e outros bichos, e cruzaram então, sem perceber, um continente para o outro. Já a atividade 4, vocês tinham que explicar o que é a megafauna, que animais existiam nessa época, o que levou à extinção deles. Então, megafauna é a época, é o período que existiam animais gigantes. É isso que a palavra megafauna significa. E esse termo é usado para falar sobre o quê? O período que esses animais gigantes conviveram com o homem,
ali, né, no final da Era do Gelo. Que animais são esses? Mamute, mastodonte, tigre dente de sabre, preguiça gigante e por aí vai. E como que foi a extinção deles? Existem várias teorias, né? Alguns animais foram extintos devido à caçada, outros devido às mudanças climáticas. Então existem algumas teorias, explicações para isso. Para finalizar, a atividade 5 falava, né, pedia para explicar o que foram os sambaquis, né? Que população é essa que viveu no Brasil pré-histórico? Então, os sambaquis é uma população paleoíndia, né? São os índios da época paleolítica aqui do Brasil, e eles viveram mais ou menos 8.000 anos atrás, e eles sobreviveram da coleta e da caça. Então, eles coletavam moluscos ali na beira do mar, se alimentavam desses moluscos e depositavam essas ostras, essas conchas que iam sobrando. E nesses montes de conchas, né, os sambaquis, monte de concha, montanha de concha, eles moravam ali, realizavam seus rituais, enterravam seus mortos e tudo mais. A atividade 6, vocês tinham que pegar alguns materiais para realizar, né, uma pintura rupestre, pegar coisas da natureza, terras de cor diferente, temperos naturais como açafrão, urucum, ou até mesmo pó de café, né? Misturar com cola, com água ou com ovo e criar uma tinta natural para fazer uma pintura pré-histórica, uma pintura de homens das cavernas. Então eu coloquei aqui algumas fotos que foram enviadas por vocês, alunos do sexto ano A e sexto ano B, durante essa quarentena, com as produções de vocês. Então adorei, ficou muito bacana. Vocês usaram cores bem legais, diferentes, usaram vários ingredientes e eu fiquei muito feliz com o resultado. Parabéns a todos! Então essa foi a nossa correção da videoaula sobre a pré-história. Aguardo vocês para as próximas aulas e vídeos. Tchau, tchau!